Para a gente aprofundar, repercutir esse estudo, vamos a Belém, trazendo entrevista muito importante aqui no 360. Vamos conversar com Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ao lado do Vinícius Murad, ambos direto da Blue Zone da COP30 em Belém. Meu boa tarde a ambos. Samira, queria te já perguntar a respeito justamente dessa sobreposição de crimes que este mapeamento que vocês mostram ajuda a ilustrar e que vocês já têm apontado, vocês do Fórum Brasileiro de Segurança Pública já têm apontado há muito tempo, que as facções criminosas que atuam no narcotráfico também acabam atuando em crimes ambientais. Muito boa tarde mais uma vez, bem-vinda, Samira. Obrigada, Yuri. Boa tarde para você e para os assinantes. É isso mesmo. O levantamento que a gente divulgou hoje mostra uma espécie de interiorização da violência pela Amazônia, em grande medida por conta da consolidação dessas rotas do narcotráfico, né? Tem pelo menos uma década que a gente tem mostrado como a rota do Alto Solimões, que pega ali aquela região de Tabatinga, tríplice fronteira com Peru e Colômbia, se tornou muito estratégica para o crime organizado e essa é uma rota que passou a ser controlada pelo Comando Vermelho. Ao longo dos anos, à medida que essa rota se consolidou e que o crime foi entendendo que podia ganhar dinheiro de outras formas na Amazônia, a gente tem visto essa sobreposição de ilícitos. Então, além de uma difusão desses grupos criminosos, especialmente do Comando Vermelho, por municípios, né, que são muito afastados dos grandes centros urbanos, normalmente áreas de floresta, à margem dos rios, em regiões de fronteira, mas também o próprio narcotráfico explorando crimes ambientais, né, que são problemas históricos da Amazônia, a gente sabe, mas que coloca agora o enfrentamento ao garimpo, por exemplo, num outro patamar, porque não é mais apenas o garimpeiro, mas é o garimpeiro que atua em parceria com o narcotráfico e aí o enfrentamento disso para o Estado e principalmente, né, para quem vive nesses territórios é algo muito mais complexo. A minha pergunta é especificamente sobre resposta das autoridades, seja a nível federal ou estadual, das forças de segurança. O que está acontecendo neste momento? Esse seu relatório, o relatório de vocês, inclusive, foi entregue hoje ao presidente Lula, certo? Isso mesmo, eu entreguei agora há pouco para o presidente Lula o relatório, são 2 relatórios, então muita gente traz esses dados mostrando, né, que as taxas de violência na Amazônia são muito superiores ao que a gente encontra no resto do país, mas também tem um outro relatório em que a gente traz iniciativas que vêm sendo implementadas de políticas públicas que mostram que nós sabemos como enfrentar o crime e a violência na região e eu acho que é importante da gente destacar isso, né? O Brasil tem boas experiências de enfrentamento ao crime e à violência, nós documentamos 8 experiências da Polícia Federal, dos governos estaduais, do Ministério Público, tem até uma iniciativa da sociedade civil, as estratégias de autoproteção indígena, né, povos indígenas também muito afetados por esse avanço do crime organizado, que mostram que com investigação, com inteligência, com essa articulação de esforços entre as agências de segurança e outros atores, a gente consegue fazer frente a esse desafio. Então, acho que é importante a gente trazer isso, porque no momento de expansão do crime, muitas vezes fica a impressão que é terra arrasada, né? Então, eu acho que a gente tem tecnologia, o nosso grande desafio hoje é dar escala para essas políticas, especialmente quando a gente fala da Amazônia. Então, um dos cálculos que a gente faz no estudo mostra, por exemplo, que para você percorrer 500 quilômetros com um barco da polícia, sai 25 vezes mais caro do ponto de vista do combustível do que 500 quilômetros com uma viatura 4x4 numa rodovia. Então, quando a gente está falando de política de segurança, a gente tem que ter clareza que não dá para a gente pensar, por exemplo, numa divisão de recursos que seja igualitária entre as 27 unidades da federação, porque o custo Amazônia, né, num território que é todo entrecortado por florestas e rios, torna essas políticas muito mais caras e fazê-las chegar na ponta para o cidadão é mais difícil. Perfeito. Yuri? Samira, deixa eu aproveitar a presença sua conosco aqui aí na COP30, porque, óbvio, outro assunto que tem tudo a ver com esse estudo é o projeto de lei que está em discussão no Congresso Nacional de enfrentamento ao crime organizado e houve muito debate em torno do papel da Polícia Federal a partir do que o texto que foi aprovado pela Câmara e vai ser discutido no Senado pode ter de efeitos. E a Polícia Federal, nesse contexto de combate ao crime organizado na Amazônia, me parece fundamental justamente por essas dificuldades logísticas e além do fato de estarmos numa das regiões mais difíceis de controle de fronteiras.
Queria que você fizesse esse paralelo do que está sendo discutido no Congresso Nacional para esse contexto de enfrentamento ao crime organizado na floresta amazônica. Ótima pergunta, Yuri. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública vê com muita preocupação o projeto que foi aprovado ontem, no apagar das luzes, né, sem muitas discussões com os próprios governadores, com a sociedade civil, porque me parece que, ao mesmo tempo que esse é um tema central e o Brasil precisa enfrentar, então precisamos revisar a nossa legislação, da forma como foi conduzido esse processo, na verdade nós criamos uma série de ruídos jurídicos, né? Então tem a aprovação de novos tipos penais, mas sem revogar o que já está na lei de organizações criminosas. Então, é quase que inócuo o que o projeto faz em relação a isso. E especificamente sobre a Polícia Federal, que você pergunta, tem algo que é muito preocupante, que tira verbas, de cerca de 350 milhões por ano de verba da Polícia Federal, que é essa agência que a gente tem para fazer o mais importante da investigação contra o crime organizado. Lembrando, quando a gente estamos aqui na COP, o mundo inteiro, todo o consumo de cocaína do mundo necessariamente passa por esses 3 países andinos que fazem fronteira com o Brasil, Colômbia, Bolívia e Peru. Então, necessariamente, essa droga ela é produzida aqui do lado, nas nossas fronteiras. Esse é um desafio permanente e o que a gente precisa é fortalecer a Polícia Federal. Então, ainda que seja legítimo que se discutam os critérios para repasse desses recursos, que os governadores tenham que ter participação também em relação aos recursos de bens apreendidos, o parlamento vai precisar dar uma resposta em relação... O que faz então em relação à Polícia Federal? A gente simplesmente vai cortar verbas da PF ou o parlamento vai então pensar em outras formas de conseguir complementar esse orçamento? Lembrando que esse ano a gente já vive uma situação muito difícil com um corte expressivo do Fundo Nacional de Segurança Pública que afetou sensivelmente os estados da Amazônia, com diárias e afins. Então, é uma resposta que a gente espera que agora seja dada no Senado. Que tipo de impacto você observa, projeta na ponta, nas cidades, nas populações que vivem em áreas mais vulneráveis com as mudanças desse projeto? Hoje é muito difícil a gente entender como é que esse projeto ele muda esse estado de coisas, porque com a criação dos novos tipos penais, sem a revogação da lei de Orcrim, na prática vai valer a menor pena, Então isso vai virar um imbróglio jurídico que vai ser resolvido depois, vai acabar no STF de novo. Então, da forma como ele foi aprovado ontem, eu não consigo enxergar. Agora, eu acho que tem debates importantes que esse projeto traz, que fala de descapitalização dessas organizações criminosas, Nós estamos falando de organizações muito estruturadas que lucram não só com o narcotráfico, mas também com outros mercados ilegais altamente lucrativos. Então, pensar esses mecanismos da gente conseguir acelerar a perda de bens desses grupos criminosos faz com que a gente, de fato, consiga enfraquecê-los e aí possivelmente fazer a diferença na vida desse cidadão. Mas da forma como o projeto está, ele ainda não endereça, não oferece respostas para isso. Perfeito. Yuri? Para a gente encerrar, Samira, esse debate vai continuar lá no Senado. O fato de ser a casa que representa os estados, que representa a federação, formada por ex-governadores, por pessoas que tiveram a responsabilidade de cuidar da segurança pública nos seus estados, ao seu ver, permite um debate mais técnico ou, ao contrário, ou há o risco justamente de estarmos próximos a um ano eleitoral que vai renovar 2/3 do Senado? Esse calendário político pode também trazer dificuldades, a despeito de ter sido indicado para a relatoria um nome que é considerado técnico como o Alessandro Vieira, com experiência na área. Lembrando que Guilherme Derrite também tem experiência na área, também tem trajetória formada na Polícia Militar aqui de São Paulo, o deputado federal que relatou, Alessandro Vieira, delegado da Polícia Federal. O fato de ter essa trajetória talvez também ajude a esclarecer principalmente essas questões envolvendo a relação da Polícia Federal com os estados, Samira? Sim, Yuri, eu acho que sim. Eu acho que a gente vai ter avanços e um debate mais qualificado no Senado. Acho que por conta da conformação do Senado. E aí você traz essa reflexão sobre relatoria do Alessandro Vieira, lembrando que ele também está na presidência da CPI do crime organizado, que está
né, fazendo as convocações. Inclusive, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública estará lá na semana que vem, foi convocado para a CPI do crime organizado. Então, me parece que o senador Alessandro Vieira tem toda a total capacidade para conduzir esse debate, e é importante, né, que sejam ouvidos os governadores, que seja ouvida a sociedade civil e o governo federal. Então, acho que a gente sabe que a gente vai entrar num ano eleitoral, isso acaba sempre se acirrando, segurança pública vai ser um tema central, mas eu acredito que no final do dia o que realmente importa é fazer, né, a diferença na vida dessas pessoas, e eu estou otimista com o projeto no Senado. É isso, nós conversamos com Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vinícius Murad, te agradeço demais pelo apoio aqui na entrevista, mas em especial a Samira, desejando a ambos aí um bom fim de dia aí em Belém do Pará, na COP30.